Assim, como você enxerga os outros? Como que você enxerga os outros? De que maneira você enxerga os outros? Como que o mundo te toca e faz você ver ele de algum jeito? Aí você vai falar assim, por que vem isso? Aqui que vem isso? Então, desde criança, como que você enxergava o mundo? As pessoas, os desconhecidos, as situações que não eram familiares para você, sei lá, como que o mundo te impactou? O mundo em si. Você vai falar assim, o que é o mundo? O mundo é, por exemplo, alguém que não é do seu cotidiano. Como que você reagia às coisas que não eram do seu cotidiano? Por exemplo, eu tenho uma lembrança, eu acho que tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, talvez um pouquinho mais. Eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, então lá naquela cidade, até o dia de hoje, criança anda na rua, ela não tem essa coisa de cidade grande e tudo mais. E eu lembro que eu tenho essa lembrança bem na minha cabeça, que eu lembro que eu ia pela rua, e aí a gente estava andando com a minha amiguinha, e de repente a gente viu uma pessoa jogada no meio da rua, machucada, tinha um, sei lá, tinha um machucado aqui na cabeça, né? E foi muito louco, porque qual foi a minha reação e qual foi a reação da minha amiga, a pessoa que estava comigo. Eu olhei essa pessoa jogada atrás, no meio da rua, machucada, suja, né? Mas nesse momento eu não tinha noção que era uma pessoa suja, machucada. Eu só vi um ser humano jogado no chão, machucado. E aí eu saí correndo para levantar ele, né? A minha amiga ficou assim, ó. Não mexe, deixa. Mas dentro meu, tava tanto a necessidade de ajudar a pessoa que eu fui lá, levantei ele, sentei ele na beiradinha da calçada, né? Falei com ele, né? Se precisava de alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Eu tenho muito vívida essa imagem. E aí eu fiquei pensando como que o mundo começa a nos impactar desde criança. E qual é a sua atitude ante isso, ou o que você faz ante isso, e como somos tão diferentes um do outro. Nesse episódio, a minha amiga ficou o tempo todo longe, com medo da situação. Eu não tive medo. Eu tinha 10 anos, eu acho. Não tive medo. Aí o homem olhou para mim, falou muito obrigado, não sei o que. Eu falei assim, o senhor está machucado, não sei o que, vamos lá no hospital. Não sei o que. Depois que passou o tempo, eu percebi, quando eu cresci, eu percebi que essa pessoa, né, era um morador, não de rua, mas ele estava bêbado, ele tinha caído, Mas no momento, sabe o que só que eu olhei? Um ser humano. Porque quando você é criança, você não está no seu mundo de considerações. Você não fala assim, tá bêbado e passa andando, entendeu? Não faz assim, morador de rua, tudo vagabundo, passa andando. Quando você é criança, você não está nesse mundo. Esse mundo não é seu. Você começa a entrar nesse mundo, no mundo das considerações, quando você é criança. E aí começa a ser, como que se diz? Maduro, adulto. Por isso que tem um dito de Cira Aurobindo. Eu vou falar em espanhol, porque eu sei ele em espanhol, eu vou tentar traduzir em português. Que diz, ¿quién es Dios? Dios es un niño eterno jugando un juego eterno en un eterno jardim. Porque Cira Aurobindo falou assim, quem é Deus? É uma criança eterna brincando um jogo eterno em um eterno jardim. Então, quando ele se refere assim, quem é Deus?
Deus é isso, é uma criança. E por que fazem referência à criança com Deus? Porque a criança não está no mundo das considerações, das razões, de ter razão ou não, de é certo ou errado. A criança está no mundo da totalidade. É um ser humano que está jogado ali, eu vou lá. Você não pensa, putz, pode ser uma pessoa violenta, pode... Você não fica pensando, você atua ao que teu ser te manda, como o mundo te impacta, e aí você reage como criança. Por isso que Jesus, eu acho que foi Jesus que falou assim, que as crianças venham a mim, deixado que as crianças venham a mim. Então, a minha reflexão é assim, e se a gente pensasse, se a gente fizesse uma meditação, né, meditasse e entrasse no mundo de nossa criança, de como nós éramos quando éramos crianças, do que a gente pensava, sentia antes de entrar no mundo das razões e das considerações. Não seria extraordinário? E não está longe do nosso alcance, está bem pertinho. É só a gente abrir a porta para essa criança interna de novo, ser livre e se expressar. Mas o que acontece? À medida que a gente vai crescendo, fala assim, você já não é mais criança, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente faz isso porque eu fiz isso. E às vezes eu faço isso com a minha filha pequena. Você não é criança, para de fazer isso, para de pensar assim, entendeu? Em vez disso, por que a gente não olha para nós como uma criança? E pensa assim, como que eu agiria se eu fosse uma criança e não estivesse no mundo das minhas razões e considerações? Por que criança, quando briga, ela passa 5 minutos e esqueceu? E o melhor amigo, que não era o melhor amigo, volta a ser o melhor amigo. E aí eu ficava, né? Por que você é assim? Eu falava assim para minhas filhas. O menino acabou de te xingar e agora você é a melhor amiga de novo? Mas na verdade, quem estava no mundo das considerações era eu. E assim, a gente introduz os nossos filhos, as nossas crianças, nesse mundo das considerações. Meu convite é, olha para você, a sua criança interna, reconhece ela. O que ela tem para te dizer? O que você podou dela que ela não conseguiu mais se autoexpressar? Pensa que uma criança, cara, uma criança é autoexpressão. É autoexpressão assim, inata. Por que a gente fala que criança não tem filtro? Porque eles não têm filtro. Não tem o filtro das coisas que nos limitam. Não tem o filtro de parecer bem. Não tem o filtro de, tem que encaixar nessa sociedade. Criança é tudo de bom. Se a gente observasse uma criança e imitasse no sentido assim de se refletisse nessas pequenas coisas, por exemplo, não guardar mágoa, né? Conseguir enxergar o bom das pessoas, porque criança consegue. Ela consegue enxergar o bom das pessoas. Porque ela ama tanto, que não enxerga se outra pessoa é sacana. Até que entra no mundo das razões. Quando entra no mundo das razões e das considerações, começa a entender o que é sacana. E aí, como muitas pessoas falam, começa a perder a inocência.